Olá, meus queridos e queridas. Mais uma vez, é um grande prazer poder tratar sobre questões do alto, não é verdade? Sobre a palavra do Senhor. E hoje, em especial, eu quero tratar de algo que, na minha concepção, é a base que estabelece o princípio da liberdade de um cristão. Invariavelmente, eu ouço as pessoas dizerem por que o cristão é tão incongruente em relação àquilo que ele lê, àquilo que ele ouve e àquilo que ele efetivamente faz. Por que não há congruência nisso? Porque muitos, como é dito por aí, abandonam a fé. E aí eu quero tratar com vocês sobre algo que, para mim, é altamente significativo quando nós estamos falando da nossa vida cristã. Eu quero que vocês entendam algo que, de fato, é um divisor de águas para as nossas vidas. Antes de qualquer outra coisa, é importante que nós revisitemos o conceito de amor, mas o amor na perspectiva divina e não na perspectiva humana, até porque na perspectiva humana o amor tem denotado uma série de sentimentos e sensações que não necessariamente caracterizam o verdadeiro amor. O amor que o Pai, Deus, teve por nós, ao passo que ele deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, como nosso resgate. Agora, meus queridos, nós temos que tentar compreender a dimensão disso. Eu costumo dizer que o amor mais próximo do amor de Deus para conosco possivelmente esteja evidenciado no amor de uma mãe que ama para com seus filhos. Imagine o que é para você que está aí assistindo esse vídeo, me ouvindo, mãe, pegar esse seu filho tão amado, tão acalentado, tão querido, tão cuidado e entregá-lo como resgate de pessoas que você nem bem conhece, que você não vê merecimento, que você não pode compreender como merecedoras de qualquer que fosse o sacrifício, ainda mais sendo a vida do seu filho. Isso ainda não é nada em relação à forma com que Deus nos amou e nos ama. Por isso eu quero que vocês entendam que a nossa vida cristã ela é congruente quando eu começo a compreender esse nível de amor de Deus, de amor divino, para comigo. A única maneira que eu tenho, quando eu começo a compreender de verdade esse amor, é entrar em um processo de constrangimento, de arrependimento, de humildade e me entregar inteiramente a Ele, que é o Criador da própria vida. Ao passo que eu me entrego, eu vou apropriando dos seus atributos, eu vou apropriando da sua própria natureza. E quanto mais eu me aproprio da natureza de Deus, manifesta em Cristo Jesus, mais distante eu me torno dos desejos da carne. Portanto, quando eu compreendo a dimensão do amor de Deus para comigo, eu abro mão de mim mesmo. Eu abandono a minha própria vida, as minhas prerrogativas,
as minhas pseudo-verdades. Porque eu me dou conta de que a única maneira de viver é viver em Cristo e para Cristo. Assim como o apóstolo Paulo disse invariáveis vezes. Ele disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele percebeu isso. Não valeria mais a pena viver se não fosse viver para manifestar os atributos de Cristo. Essa é a nossa grande prerrogativa como cristãos. E quando nós nos envolvemos nesse amor, nós vamos apropriando disso, dessa natureza. E é óbvio que ao passo que nós apropriamos da natureza de Cristo, consequentemente nós abandonamos a velha natureza, a nossa natureza adâmica, aquela que manifesta os atributos de uma natureza adâmica. E apropriamos dos atributos da natureza de Deus em Cristo Jesus. E aí sim nós começamos a nos encontrar em um estado de integridade enquanto cristãos, congruência. Queridos e queridas, não se preocupem com o peso do pecado. Evidentemente que nós não vamos acalentar isso em nossos corações. Até porque, se você se preocupar em compreender o amor de Deus, que é incompreensível racionalmente falando, tá bom? E se envolver com esse amor, lembre-se, Deus é amor. Lá em 1 João ele diz que aquele que não sabe amar ainda não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando você se oportuniza a esse amor, você se constrange, você abandona a sua velha natureza, os seus maus hábitos, sejam eles quais forem, não importa, porque você se identifica com a fonte, com o Criador, com a sua divindade, é isso mesmo. Você resgata a sua integridade enquanto filho, co-herdeiro em Cristo Jesus. Gente, isso é impagável. É aí que se estabelece a nossa vida. Veja o que Paulo nos diz lá em Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Aliás, no capítulo 5. Ele diz assim, mas eu digo, continuem andando por espírito e não executarão nenhum desejo carnal. Aonde que tem que estar o seu foco? Em andar no espírito, em experimentar o amor de Deus. É esse foco que inevitavelmente fará com que você abandone a vida que você vive para si mesmo. Porque a vida que nós precisamos viver é uma vida para Deus, para Cristo. E ele continua, pois a carne é contra o espírito no seu desejo, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês não fazem as coisas que querem fazer. Nós queremos manifestar Cristo em nós. Esse é o nosso real desejo. É isso que está incutido na nossa natureza divina. Por isso, urge que nós experimentemos o verdadeiro amor de Deus. Gente, nós temos que nos debruçar nisso. No amor de Deus, nós precisamos sentir isso. Quando você sentir de verdade o amor de Deus na sua vida, meu querido e querida, você se auto-abandona, porque não valerá a
pena viver uma vida para a calamidade, uma vida para o seu próprio eu, uma vida para o seu ego, uma vida para esse sistema de coisas corrompido e com os dias contados. É isso que nos impulsiona a integridade de cristãos e estabelece a nossa identidade com Cristo Jesus. Importa que manifestemos aquilo que Ele é, mesmo que nós não mereçamos isso, porque nós não merecemos. Mas é pela graça, a graça sobre graça, que nós podemos ser chamados de filhos. Mas nós podemos. Ele estabeleceu assim. Então preste atenção. Ele continua dizendo: além disso, se vocês estão sendo conduzidos por Espírito, não estão debaixo de lei. As obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúme, acessos de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Agora, o que é mais extraordinário é que você não tem que focar nessas coisas. Você precisa focar no amor de Deus, na graça de Deus. Você precisa focar no resgate, Cristo Jesus. Foque em experimentar o amor dele. E você começará a manifestar aquilo que é a essência dele. Olha o que diz o versículo 22. Por outro lado, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Não há lei contra isso. Isso é manifestar Cristo. Isso é buscar a congruência necessária entre aquilo que ouvimos, que lemos e aquilo que fazemos, que somos. Meu querido e querida, eu sei que isso é muito difícil, mas o que eu quero que você entenda é que você tem que mudar o seu foco. Você não tem que ser merecedor, você simplesmente precisa se sujeitar, se submeter ao amor de Deus em Cristo Jesus. Você será batalhado o dia todo. Outro dia, eu estava no trânsito com a minha esposa e eu dei sinal que entraria para a esquerda, coloquei ainda a mão para fora e dei sinal. E um cidadão, um irmão meu, achou que eu fiz algum gesto obsceno, não sei, não entendi. E ele empareou a sua grande caminhoneta do meu lado e falou um monte. E eu poderia ter ali perdido o meu dia. Eu poderia entrar no mesmo nível de espírito e também falar um monte para ele. Eu ainda sou adâmico, nós somos, não é? Internamente a minha vontade era de explodir, mas eu não sei, eu simplesmente me mantive sereno, dei seta, fiz a conversão à esquerda e fui embora. E fiquei pensando naquilo o dia todo. E de repente eu lembrei que o autodomínio é um atributo divino. E eu me alegrei por eu simplesmente ter dominado a minha ira. E eu disse ao Senhor, Senhor, que esse atributo seja manifesto em mim, porque ele foi manifesto em ti para todo sempre. E não só esse, como todos aqueles outros que eu acabara de ler, nos versículos 22 e 24, do capítulo 5 de Gálatas. Então eu quero que nesse momento você faça um exercício.
pense na coisa mais importante que há na sua vida. A mais importante para você. A mais importante, aquela que você não sabe o que você seria capaz de fazer em função dessa coisa. Pense nisso. É o seu filho? É a sua filha? Os seus filhos? É o seu esposo, a sua esposa, os seus pais? Papai, mamãe? É o seu trabalho? Pense nisso. E compreenda algo. Isso não representa nada em relação ao que representa o amor de Deus para com você, para comigo, para conosco. Portanto, meu amado e amada, eu quero com esse curto vídeo fazer com que você reflita sobre a importância de se identificar com Cristo. E essa identificação, ela só será real, permanente e duradoura, ao passo que poderá mudar a sua vida completamente quando você perceber e sentir o que é o amor de Deus para contigo. Impagável, incomensurável, irracional, imaterial, indescritível, enfim. Entenda isso. Sinta-se nesta tarde amado e acolhido por esse amor. Queira sentir esse amor, essa entrega absoluta. Queira revisitar o percurso de Cristo até o madeiro, até o momento da sua crucificação, por sua conta também, por minha conta também. Pense nesse trajeto, pense no que ele passou, por mim, por você. Meu querido, isso é impagável. E quando você compreende isso no seu espírito, não há como voltar ao próprio vomito. Não há como, com as mãos no arado, olhar para trás, assim como foi com a mulher de Ló. Não há como. Não há como duvidar. Não há como gerar incredulidade. Só há uma coisa a fazer: se entregar. Senhor Jesus, nesta tarde, nós revisitamos o poder do seu amor. Nós queremos sentir o amor do seu amor. E nós queremos, Senhor Jesus, nos entregar completamente, abandonando as nossas próprias vidas, abandonando a nossa natureza adâmica, abandonando a nós mesmos, em função do seu amor, em função de servi-lo, em função de amá-lo com reciprocidade. Senhor Jesus, nós queremos ser congruentes, ao passo que, ao aproximarmos cada vez mais de Ti, nos distanciemos cada vez mais da nossa natureza adâmica, da nossa vida mundana, da nossa vida de pecado, de morte.
e nos aproximemos para uma vida de amor, para uma vida para a eternidade. Senhor Jesus, abençoe-nos com essa convicção, com essa capacidade de nos determinar a cumprir com a sua perfeita vontade sobre as nossas vidas. Que nós cheguemos à estatura de filhos varões, aprovados diante de Ti, Senhor Jesus. Queremos senti-lo, queremos experimentá-lo, queremos vivê-lo, queremos manifestá-lo. Senhor, não sabemos como. Dirija-nos a isso. Não somos merecedores. E sabemos que não será pelo nosso esforço, mas é pela sua graça, Senhor. Então derrame sobre nós graça sobre graça, para que nós tenhamos a oportunidade de experimentar aquilo que mudará completamente as nossas vidas. O seu real amor. Ame-nos, Senhor, e faça com que nós experimentemos verdadeiro amor. Meu querido e querida, eu deixo para você um grande abraço. Sejam abençoados no amor de Deus. Busquem o amor de Deus. Porque aquele que não sabe amar ainda não conhece a Deus. Deus os abençoe ricamente.